Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai destrinchar as novidades sobre inteligência artificial direto de um relatório quente da McKinsey, agora de novembro de 2025. Pensa assim, estamos aqui batendo um papo tranquilo, tipo tomando uma cerveja, tentando entender o que realmente está pegando com a IA nas empresas agora. Exatamente. É um relatório global, ouviram quase 2.000 pessoas. E já se passaram, 3 anos desde que a IA generativa explodiu. A grande questão é, as empresas já pegaram o jeito da coisa? Ou ainda estão meio patinando? Vamos olhar para os dados. Quem usa, como usa, o que são esses tais agentes de IA que todo mundo está falando agora, se isso está dando retorno financeiro e, claro, a questão dos empregos. Beleza, então vamos abrir essa caixa. Começando pelo mais básico. A IA virou moda passageira ou pegou mesmo? Quem está usando e para quê? Olha, o primeiro número é forte. A IA está bem espalhada. É o que parece, né? O relatório diz que quase 9 em cada 10, tipo 88% das empresas, usam IA regularmente em alguma área. É um salto grande do ano passado, que era 78%. Exato, um salto considerável. Mostra que a presença aumentou. É quase padrão ter alguma IA rodando por aí. Mas, e sempre tem um mais, né? Sempre tem. Qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que a maioria ainda está, digamos, na superfície. Quase 2/3 das empresas, perto de 66%, ainda não saíram da fase de experimentação. Sabe, projetos piloto, testes, Ah, entendi. não estão usando a IA de forma ampla, escalada na organização inteira. Então é como se quase todo mundo tivesse aquele robô de cozinha super moderno em casa. Aham. Ele tá lá, bonito na bancada, mas a maioria só usa para fazer vitamina de manhã. Pouquíssimos estão realmente usando todas as funções, cozinhando um banquete todo dia com ele. É por aí. É uma ótima analogia. É exatamente isso. O uso é amplo, sim, mas muitas vezes ainda é superficial. É fácil testar uma ferramenta aqui, outra ali. Claro. Agora, integrar isso de verdade no dia a dia, mudar como as pessoas trabalham em larga escala, aí é outra história. Exige bem mais do que só comprar tecnologia. Entendi. Quase todo mundo tem, mas poucos vão fundo de verdade. E o que separa quem consegue ir além desses pilotos e realmente escalar o uso? É só grana. Olha, grana ajuda, claro que ajuda, mas não é só isso. As empresas maiores, sabe, aquelas com receita lá em cima, acima de 5 bilhões de dólares, elas estão bem na frente. Tipo quanto na frente? Quase metade delas, 50%, já está escalando IA de verdade. Compara isso com as menores, com receita abaixo de 100 milhões. Aí são só 29%. Nossa, é uma diferença grande. É, ter mais recurso facilita investir, contratar gente. Mas talvez o mais importante seja a capacidade de gerenciar mudanças complexas nos processos. É um conjunto, sabe? Faz todo sentido. Escalar não é só instalar um software novo, né? Mexe com a empresa toda. Agora, falando em tecnologia nova, o relatório dá um destaque enorme para os tais agentes de IA. Me explica melhor isso. O que são esses agentes e por que tanto barulho em cima deles? Pensa assim, a IA que a gente mais conhece, um chat GPT da vida, ela processa informação, responde e gera texto, certo? Certo. Os agentes, eles vão um passo além. Eles não só pensam, eles agem no mundo. Eles podem receber um objetivo, tipo, organize minha agenda da semana que vem considerando minhas prioridades. E aí, ele planeja os passos e executa. Uau! Ou compre a passagem mais barata para Salvador. Ele vai lá, pesquisa, compara, escolhe e compra. O potencial é enorme. Isso gera muita curiosidade. Não é à toa que 62% das empresas já estão, no mínimo, experimentando com eles. 62% experimentando. É muita gente testando, né? Mas, peraí. Experimentar é uma coisa, a gente sabe. Usar para valer em escala no dia a dia é outra bem diferente. Como tá isso na prática? Já tem um exército de agentes trabalhando por aí? E calma lá, a realidade é bem mais modesta por enquanto. Só 23% das empresas dizem que estão escalando algum tipo de agente. Só 23%?
Bem menos que os 62% que experimentam. Bem menos. E mesmo essas, geralmente usam em uma ou duas áreas só, de forma bem controlada. O uso ainda não é nem de perto generalizado. Se você pegar por área de negócio, nenhuma tem mais de 10% das empresas usando agentes em escala. Ou seja, Muita gente olhando da porta, poucos entrando na festa ainda. exato, muita gente olhando, poucos mergulhando de cabeça por enquanto. E onde estão esses primeiros, mergulhadores mais corajosos? Em que áreas os agentes começam a aparecer mais? As áreas que puxam a fila são TI, usando agentes para gerenciar chamados de suporte, por exemplo, de forma automática, Ah, ok. e também gestão do conhecimento, agentes fazendo aquelas pesquisas super complexas, sabe? Indo fundo na informação. Setorialmente, as empresas de tecnologia, mídia e telecom e as de saúde estão um pouquinho na frente. E o que explica essa distância enorme entre o hype, a empolgação toda e o uso real? O pessoal do relatório comenta alguma coisa? Comenta assim, o Michael Shui, um dos autores, fala uma coisa que parece óbvia, mas é chave. Existe um abismo entre o burburinho, a conversa e a realidade da implementação. Fazer um agente funcionar bem, de forma segura, confiável e que realmente traga valor, nossa, dá um trabalho danado. Não é só plugar e usar. Exige integração profunda com os sistemas, com os processos que já existem, treinamento, ajuste o tempo todo. Lembro daquela analogia que a gente fez antes do estagiário brilhante e proativo. Todo mundo vê o potencial, mas a empresa fica meio com o pé atrás de dar muita autonomia logo de cara, né? Começa com tarefas menores, mais controladas. Mas será que a comparação é justa? Implementar agentes não tem desafios técnicos e de confiança muito maiores? Sua provocação é ótima. A analogia ajuda a ilustrar a cautela sim, mas você tem toda a razão. Os desafios com agentes são bem mais complexos. Tem segurança de dados, controle sobre as ações que ele toma sozinho, integração com sistemas antigos que às vezes nem conversam direito, o risco de um erro acontecer em escala. A confiança precisa ser construída com muito mais cuidado técnico, com governança forte. Não é só soltar o estagiário. Certo, certo. Entendido. Então a IA está se espalhando, os agentes vêm vindo, mais devagar. Agora vamos ao que interessa para muita gente. E o bolso? Isso está dando retorno financeiro de verdade? Ou pelo menos está ajudando as empresas a inovar mais, a serem mais competitivas? Olha, depende do que a gente chama de retorno. Se a gente está falando de lucro direto, na última linha do balanço da empresa inteira, a resposta é: ainda não, para a maioria. Sério? Sério, impressionantes 61% das empresas dizem que não veem impacto significativo no EBIT, o lucro, antes de juros e impostos geral, por causa da IA. Mais de 60% não veem impacto relevante no lucro? Exato. E dos 39% que veem algum impacto, a maioria diz que é pequeno. Menos de 5% do EBIT total vindo da IA. Nossa, menos de 5% para a maioria que vê algum impacto. Parece, sei lá, pouco resultado para tanta conversa, tanto investimento, não? Onde é que está o valor, então? Será que a promessa era meio furada? Não, furado eu não diria. Mas talvez o valor esteja aparecendo em outros lugares primeiro, sabe? Na parte de inovação, por exemplo, a história é bem diferente. Ah, aí sim. Aí sim. Aqui a IA parece estar brilhando mais, por enquanto. 64% dos entrevistados dizem que a IA melhorou a capacidade da empresa de inovar. Isso é muita gente. Bem mais da metade. Sim. E quase metade também vê melhorias na satisfação dos clientes e dos funcionários, e na capacidade de se diferenciar da concorrência. Parece que a IA está sendo mais usada para criar coisa nova, para melhorar a experiência, do que para cortar custo de forma massiva no nível da empresa toda. Pelo menos por agora. Entendi. O valor está mais em abrir novas possibilidades do que só em otimizar o que já existe, talvez. E mesmo nas otimizações, onde é que os ganhos mais concretos estão aparecendo? Mesmo que não mexam o ponteiro do EBIT geral ainda. Os dados mostram alguns padrões claros. Redução de custo aparece mais em engenharia de software, com o IA ajudando a programar, a testar código. Na manufatura também, otimizando linha de produção, essas coisas. E em TI, claro, automatizando tarefas repetitivas. Ok, custos nesses três. E receita?
onde a IA ajuda a vender mais? Aumento de receita é mais visto em marketing e vendas, ajudando a segmentar melhor o público, personalizar a oferta, em estratégia e finanças corporativas também, com análises mais potentes para a tomada de decisão, e em desenvolvimento de produtos e serviços para criar ofertas novas, mais inteligentes. E por que é tão difícil juntar esses ganhos pontuais que parecem existir e fazer o lucro geral da empresa crescer de forma significativa com IA? O Alex Singla, outro especialista do relatório, toca num ponto-chave aqui. Usar as ferramentas, como a gente falou, é uma coisa, mas para ter impacto grande no EBIT, precisa ir além. Além como? É preciso redesenhar os fluxos de trabalho de ponta a ponta, integrar a IA de forma profunda mesmo, e até criar produtos e serviços que já nascem baseados em IA. A maioria das empresas ainda não chegou nesse nível de transformação. Me lembra de novo aquela reforma de casa? Você troca o piso aqui, pinta uma parede ali, reforma o banheiro. Cada coisinha melhora aquele cômodo específico, fica ótimo naquele lugar. Exato. Mas para o valor total da casa subir de verdade na avaliação do mercado, a reforma precisa ser mais estrutural, mais ampla, talvez até derrubar umas paredes, refazer a planta toda. É exatamente essa a ideia. A IA está reformando alguns cômodos bem, mas a reforma completa da casa, a transformação do negócio como um todo, essa ainda é rara. Falando em transformação, o estudo identificou um grupo seleto, né? Os tais AI High Performers. Só 6% do total, uma elite mesmo. Mas eles estão vendo resultado expressivo. Mais de 5% do EBIT deles já vem da IA. O que esses caras têm de diferente? É alguma bala de prata secreta ou é uma combinação de fatores? É uma combinação, com certeza, mas alguns ingredientes se destacam muito. Primeiro, a ambição. Eles não querem só melhorar um pouquinho aqui e ali. Metade deles, 50%, está buscando uma transformação radical do negócio com IA. Radical mesmo. Contra só 14% dos outros. O foco deles é crescer, inovar pesado, não só cortar custo. Ah, então começa na mentalidade mesmo. Não é só otimizar o passado, é construir um futuro diferente com a IA. Que mais? Um ponto que parece absolutamente crucial: redesenho de processos. Os high performers são quase 3 vezes mais propensos a redesenhar fundamentalmente os fluxos de trabalho quando implementam IA. 3 vezes mais. Isso é muita coisa. É muita coisa. 55% deles fazem isso, contra só 20% dos outros. E a gente sabe, né? Redesenhar processo não é fácil. Mexe com cultura, com poder, com gente. Talvez por isso só 20% dos outros topem essa briga mais complexa. Enquanto os líderes vão lá e encaram. Não é só automatizar o jeito antigo de fazer as coisas, é repensar como fazer. Nossa, isso deve fazer uma diferença brutal no resultado final. E aqueles agentes de IA que a gente falou antes, eles usam mais também? Bem mais. São mais agressivos no uso e usam em mais áreas. Por exemplo, 33% deles estão escalando agentes em TI, contra só 8% dos outros. Eles parecem mais dispostos a apostar e a lidar com a complexidade dessas tecnologias mais novas. Faz sentido. Se a ambição é transformar de verdade, tem que usar as ferramentas mais potentes disponíveis, mesmo que mais complexas. E o papel da chefia nisso tudo? Ter o CEO, a diretoria, comprando a briga ajuda? Ajuda demais. É fundamental. A liderança sênior nessas empresas está visivelmente engajada. São os donos da iniciativa de IA. Os high performers são 3 vezes mais propensos a dizer que seus líderes demonstram esse comprometimento forte. Dão exemplo, bancam o investimento, cobram os resultados. Sem isso, lá em cima, a transformação não desce para a organização. Ok. Então o combo até agora é ambição de transformar, coragem para redesenhar processos de verdade, aposta em tecnologias de ponta como agentes e uma liderança que realmente abraça a causa. E na prática, no dia a dia, como eles operam para fazer isso acontecer? Eles implementam melhores práticas de forma mais consistente. O estudo chama isso de modelo Rewired, que cobre 6 áreas-chave. Ter uma estratégia de IA clara, talento,
ou seja, atrair e treinar as pessoas certas, um modelo operacional que defina como a IA se encaixa na organização, tecnologia e plataformas robustas, dados de qualidade e acessíveis, que é crucial, e adoção e escala, garantir que a IA seja usada e gere valor de fato. 6 áreas. Parece bem completo. Tem algum destaque dentro disso? Um ponto que eles ressaltam é ter processos bem definidos para a validação humana, o famoso Human in the Loop. Saber quando uma pessoa precisa entrar e checar ou corrigir a IA. E ter agilidade para entregar essas soluções de IA também é chave. Mencionam MLOps, que são basicamente as práticas para colocar e manter os modelos de IA rodando em produção de forma confiável e escalável. E imagino que para fazer tudo isso, eles colocam mais grana na mesa, né? Sem dúvida. O bolso acompanha a ambição. Mais de um terço, 35% dos high performers, dedica mais de 20% do orçamento digital só para IA. 20%. Nossa. E nos outros? Nos outros, só 7% fazem isso. É uma diferença brutal de investimento. Uau. Tem algum comentário interessante dos especialistas do relatório sobre o que realmente faz esses caras se destacarem tanto? A Tara Balakrishnan reforça muito essa questão da visão transformadora. Diz que é isso que mobiliza a empresa inteira. Focar só em cortar custo acaba limitando o potencial da IA. E o Bryce Hall destaca algo importante. O grande valor vem da combinação da IA com a inteligência humana, o que ele chama de inteligência híbrida. Inteligência híbrida. Gostei disso. É. Por isso a importância do Human in the Loop, de integrar a IA nos fluxos de trabalho das pessoas. Não tratar como uma coisa separada, mágica. Fascinante, realmente parece que não tem atalho mágico. É um esforço organizacional completo de cima a baixo. Agora vamos para a pergunta que não quer calar, a que tira o sono de muita gente. E os empregos? A IA vai deixar todo mundo na rua. O que o relatório diz sobre o impacto na força de trabalho? Olha, o cenário para o próximo ano é de divisão de opiniões. Não tem um consenso claro, sabe? A maioria, 43%, acha que vai ter pouco ou nenhum impacto no número total de funcionários. 43% acha que fica tudo mais ou menos igual. Isso. Mas não é uma maioria esmagadora, porque uma parte bem relevante, 32%, quase um terço, prevê redução de pessoal, coisa de 3% ou mais. E uma minoria, 13%, espera até aumento no quadro de funcionários, também 3% ou mais. Então, é uma baita incerteza, né? Mais gente acha que fica tudo igual, mas um terço aposta em cortes e alguns poucos em contratações. Tem alguma pista aí dentro. Quem aposta mais em mudança, para cima ou para baixo? Tem sim. As empresas maiores tendem a prever mais cortes. E olha que curioso, os high performers, aqueles que mais usam IA e mais transformam, Sim. eles são os que mais esperam alguma mudança significativa, seja para cortar ou para contratar. Talvez porque as transformações que eles estão fazendo realmente mexam mais com a estrutura de trabalho, com os tipos de função necessários. Entendi. Eles estão na ponta, então sentem mais o impacto, seja qual for. E mesmo com essa dúvida toda sobre o número total de vagas, a busca por especialistas em IA continua quente. As empresas ainda estão contratando essa galera. Sim, a demanda continua bem alta, principalmente nas grandes empresas. No último ano, os perfis mais procurados foram engenheiros de software com foco em IA, engenheiros de dados, cientistas de dados de IA e engenheiros de machine learning. Ah, então a necessidade de quem sabe construir e gerenciar isso só aumenta. Exatamente. Isso mostra que, independentemente do que aconteça com o número total de vagas em outras áreas, a necessidade de gente com habilidades específicas para IA só cresce. É a velha história da tecnologia mudando o perfil do trabalho, né? Não necessariamente eliminando, mas transformando. Perfeito. A Laren Ai, lá do McKinsey Global Institute, diz que ainda é cedo para a gente cravar o impacto final no número total de empregos. Mas o que é certo, ela diz, é que as habilidades necessárias estão mudando dentro das funções que já existem e as grandes empresas estão contratando muito para integrar e escalar a IA. Por isso a busca por gente de MLOps, por exemplo. Lembra da transição das carruagens para os carros? Lembro. Acabaram os cocheiros, sim. Mas surgiu uma demanda enorme por mecânicos, motoristas e engenheiros automotivos. O tipo de trabalho se transforma.
Total sentido. É uma adaptação constante que a gente precisa fazer. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda ligado a isso tudo. Usar tanta IA, especialmente essas mais novas, como os agentes, deve trazer riscos, né? As empresas estão atentas a isso. Como está a gestão dos perigos da IA? A notícia aqui é relativamente boa. Parece que a gestão de riscos melhorou. Em média, as empresas agora dizem que mitigam ativamente uns 4 riscos ligados à IA. 4? E antes? Em 2022 eram só 2, então dobrou. Parece que a ficha caiu e as empresas estão agindo mais para se proteger. Que bom. E qual o maior problema que elas têm enfrentado na prática? Qual risco tem dado mais dor de cabeça real? O risco que mais causou consequências negativas de verdade foi a inexatidão ou a imprecisão da IA. A IA errando, basicamente. Exato. Quase um terço das empresas relatou problemas por causa disso. Outros pepinos comuns foram questões de cibersegurança, a IA sendo usada para ataques ou os próprios sistemas de IA sendo atacados, violação de propriedade intelectual e problemas com privacidade de dados. Ok, esses são os que mais deram problema. E quais riscos as empresas mais se esforçam para controlar, para mitigar? São esses mesmos? Em parte, sim. Inexatidão e cibersegurança estão lá no topo da lista dos riscos que as empresas mais tentam mitigar ativamente. O que faz todo sentido, né? Se são os que mais dão problema. Lógico. Mas tem algo curioso. A tal da explicabilidade, aquela dificuldade de entender por que a IA tomou uma determinada decisão. Sim, sei. A caixa preta. Isso, a caixa preta. É algo que preocupa muitos líderes nas entrevistas, eles mencionam bastante, mas na prática não aparece entre os riscos que eles mais combatem ativamente no dia a dia. Peraí, isso é estranho. Eles se preocupam, falam sobre isso, mas na hora de agir focam em outras coisas. Por que será? É muito difícil de resolver tecnicamente ou as consequências de não ter explicação ainda não são tão sentidas, tão dolorosas? Pode ser uma combinação das duas coisas. Resolver a explicabilidade tecnicamente é bem complexo para muitos modelos de IA, especialmente os mais avançados, e talvez as consequências ruins de não ter explicabilidade, tipo dificuldade de auditar, de confiar, de corrigir um erro que você não entenda, sejam menos imediatas ou menos visíveis do que um resultado obviamente errado, inexatidão, ou um ataque hacker, cibersegurança. Mas é um ponto de atenção, com certeza. Interessante essa desconexão. E os high performers? Eles, que são mais ousados ou usam IA em coisas mais críticas, eles têm menos problemas com riscos, imagino? Então, aqui vem o paradoxo. Eles relatam mais consequências negativas da IA do que os outros. Mas, como assim? Parece estranho à primeira vista, mas calma. A explicação mais provável é que, como eles estão usando IA em áreas mais críticas, mais ambiciosas, mais na fronteira... Onde o impacto de um erro é maior. Exatamente. Qualquer falha ali dói mais, é mais notada. Só que, ao mesmo tempo, eles também são os que mais trabalham para mitigar um número maior de riscos diferentes. Entendi. Ou seja, eles se arriscam mais, o que leva a enfrentarem mais problemas pontuais, mas eles também se preparam e agem muito mais para lidar com esses riscos. É contraintuitivo, mas faz todo sentido. O Alexander Sukarevsky, outro autor do relatório, comenta justamente isso. Não é estranho eles verem mais problemas. Eles estão na linha de frente, usando IA onde realmente importa, onde o jogo está sendo jogado, e estão monitorando de perto. A ambição deles, mesmo sabendo dos riscos, é o que puxa o desempenho para cima. Ser muito medroso, focar só na eficiência básica, talvez não leve a liderança nesse novo cenário. Do custo e ficar parado. Bom, então, fechando o nosso papo aqui, fazendo um resumo da ópera da IA no fim de 2025, segundo esse raio-x da McKinsey, o cenário é: quase todo mundo está usando IA de alguma forma, sim, mas a maioria ainda está na superfície, só molhando o pé, experimentando. Isso. Os agentes de IA são a bola da vez na conversa, geram muito interesse, mas na prática o uso em escala ainda está engatinhando. E o valor de verdade, aquele que mexe no lucro da empresa inteira, está bem concentrado naquele grupinho pequeno, os high performers. Perfeito.
E o segredo desses caras não é uma coisa só. Parece uma mistura de ter ambição de transformar um negócio para valer, ter coragem para redesenhar processos de verdade, mesmo que seja difícil, investir pesado, ter uma liderança forte que compra a ideia e, claro, implementar boas práticas de gestão e tecnologia, incluindo essa ideia de inteligência híbrida, com humanos sempre no controle. Sobre os empregos, o futuro do número total de vagas é incerto. Tem muita gente com opinião diferente. Mas a mudança nas habilidades que a gente vai precisar, essa é certa. E a gestão de riscos está melhorando, as empresas estão mais atentas, mas ainda tem desafios, como essa questão da explicabilidade e o fato de que quem inova mais também enfrenta mais problemas, só que, crucialmente, se prepara melhor para eles. Exatamente. O relatório deixa bem claro que o potencial da IA é gigantesco, mas a distância entre esse potencial e a realidade da maioria das empresas ainda é grande. E para diminuir essa distância, não basta só comprar mais tecnologia. Precisa de mudança organizacional profunda. Na cultura, nos processos, na liderança, em como a empresa funciona. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Para a gente pensar depois, levar para casa, o estudo mostra que os líderes em IA, os high performers, são justamente os mais ambiciosos, os que enfrentam mais riscos e lidam com eles, e os que buscam transformação de verdade. Aí fica a pergunta no ar. Será que as empresas que estão sendo muito cautelosas, sabe? Focando só em pequenos ganhos de eficiência aqui e ali, com medo demais dos riscos, será que elas não estão, na verdade, correndo o maior risco de todos? Qual seria? O risco de serem completamente deixadas para trás, de virarem peça de museu, enquanto outras empresas se reinventam totalmente com a IA e dominam o futuro. Fica essa pulga atrás da orelha para todo mundo.